Meus irmãos, glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e para sempre. Amém. Louvado seja Deus por mais uma manhã na sua casa, oportunidade de nós glorificarmos e exaltarmos ao nosso Deus, com cânticos tão bonitos, e que falam da beleza do nosso Senhor, dos seus atributos divinos, que nos lembram da obra de Cristo na cruz em nosso favor. Nesta manhã, nós falaremos um pouco mais sobre isso, dando continuidade à exposição na carta aos Romanos. Para tanto, eu o convido a abrir a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 27 a 31. Romanos 3, do 27 ao 31. Essa água aqui é de hoje? Excelente. Eu não sei, né? De repente. Às vezes eu não bebo, deixo aqui. Pode ser do domingo passado, né? Então pode vir com alguns adereços, né? Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 27 a 31, onde o evangelho da justificação pela graça for pregado, sempre haverá oposição. Onde o evangelho da justificação pela graça, pela fé, for pregado, sempre haverá oposição. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus seja glorificado e exaltado através da leitura e da exposição da sua palavra, e nós sejamos igualmente edificados por ela. Por mais que alguns homens queiram fugir desta realidade, o fato é que o ser humano é um ser religioso. Ao nos criar, Deus criou essa necessidade dentro de nós, a necessidade de contato com o divino. Exatamente por isso existem tantas e variadas religiões no mundo, desde as mais formais e organizadas, até as menos informais ou menos dogmáticas. Além disso, mesmo as pessoas que não professam uma religião formal, organizada, guardam e observam crenças e atitudes que são tipicamente religiosas. Por isso não é surpresa uma mãe não religiosa dizer para um filho que está saindo de casa para trabalhar: vá com Deus. Ou ainda, um filho não religioso responder a um amigo que apresenta votos de melhoras para sua mãe que está doente, dizendo: se Deus quiser, ela ficará bem. Nós vivemos num país colonizado pela Igreja Católica Romana, um país que depois recebeu a influência protestante em caráter permanente, a partir do começo do século XIX, com a abertura dos portos às nações amigas,
missionários não, imigrantes protestantes começaram a chegar ao Brasil. Depois, missionários com o fim deliberado de pregar o evangelho da nossa nação também chegaram no Brasil. Também somos muito influenciados pelo espiritismo kardecista, pelas religiões afro-brasileiras e pelas religiões orientais. Uma pesquisa encomendada pela agência de notícias Reuters aponta que 84% dos brasileiros acreditam na existência de Deus ou de um ser supremo. 84% dos brasileiros. Isso faz com que o nosso país seja o terceiro país do mundo onde mais se acredita em Deus. Só perdendo para a Indonésia, com 93%, e a Turquia, com 84%. Aliás, nós somos 83%. Somos o maior país católico do mundo. O quarto maior país protestante do mundo. Temos os números não são tão exatos, mas cerca de 50 milhões de evangélicos. Só perdemos para os Estados Unidos, com 160 milhões, Nigéria, com 60 milhões, e China, com 58 milhões. Entretanto, meus irmãos, por mais que o cristianismo seja predominante no Brasil, seja conhecido no Brasil, o verdadeiro evangelho, sempre que é pregado, suscitará oposição. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, através do texto bíblico que acabamos de ler, e em especial através de perguntas que o apóstolo Paulo faz no texto. O apóstolo Paulo tem essa capacidade de ler, de conhecer a mente dos seus futuros opositores, aqueles que ouviriam a mensagem do Evangelho e as oposições, as questões que naturalmente seriam levantadas. Paulo tem, como ninguém, essa capacidade. E Paulo apresenta aqui no texto algumas indagações. A primeira delas: onde, pois, a jactância? Ou, onde está o motivo do orgulho? Como nós já vimos anteriormente, os judeus alimentavam um profundo orgulho da posição privilegiada de povo escolhido de Deus. Eles realmente achavam que eram os favoritos e protegidos do Altíssimo. Eram ainda arrogantes, autoconfiantes, devido ao sentimento de superioridade étnica, cultural e religiosa. Contudo, estes não eram os únicos motivos da vanglória dos judeus. Eles se orgulhavam muito da sua justiça pessoal. Se observarmos bem, o próprio apóstolo Paulo aponta, antes da conversão, que tinha motivos para se gloriar. Ele diz em Filipenses 3, do versículo 4 em diante: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo apresenta credenciais de um judeu que era cioso, zeloso pela sua religião, que guardava a lei, que perseguia a igreja de Jesus Cristo, alguém que superava em capacidade e em competência outros tantos que eram mais velhos do que ele. Paulo
tinha motivos para se gloriar na condição de judeu. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, e o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aquilo que para Paulo era motivo de orgulho, e que ainda o era para os judeus religiosos da sua época, Paulo considerou como nada, como refúgio, como lixo, como esterco, diante da sublimidade de conhecer e de ser conhecido por Cristo. Sim, meus irmãos, os judeus com quem Paulo conversa aqui, nessa carta, eram arrogantes e confiantes em sua justiça própria. Mas, para sermos honestos, os gentios também eram. Os gentios também eram arrogantes, e Paulo deixa claro isso na carta aos Romanos, ao escrever no capítulo 1, versículos de 28 a 32, o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. E aí Paulo diz: insolentes, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo, nessa carta, como nós já vimos, coloca em um mesmo patamar judeus e gentios, aplicando sobre eles uma verdade fundamental, a universalidade do pecado. Judeus e gentios estão encerrados debaixo do pecado. Se os judeus eram arrogantes por conta da sua condição, da sua relação com Deus, de povo escolhido, os gentios eram também arrogantes da sua ignorância, soberbos, achando que não precisavam de Deus. Todos os seres humanos são presunçosos. Segundo Stott, a presunção é a linguagem do nosso egocentrismo caído. A presunção é a linguagem do nosso egocentrismo caído. Mas e aqueles que são justificados pela fé? Há motivos, há razões, há lugar para vanglória, para orgulho, para altivez, naqueles que foram justificados pela fé? Não. Para aqueles que foram justificados pela fé, a vanglória foi de toda excluída. Não por obediência à lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Uma vez que o homem é justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei. Além disso, Paulo lembra na carta aos Efésios
que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, se orgulhe. Por isso, quando um cristão se gloria em si mesmo, quando um cristão se apresenta de maneira arrogante, orgulhosa, quando um cristão confia em si mesmo, confia nas suas habilidades, nas suas capacidades, nos seus valores, no seu dinheiro, em qualquer coisa que lhe seja própria, quando ele confia nisso, acha que isso de alguma forma lhe faz propício diante de Deus, essa pessoa precisa dar ouvidos ao profeta. Ela precisa voltar ao Antigo Testamento, voltar lá no Antigo Testamento e dar ouvidos ao profeta. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não há lugar para orgulho. Não há lugar para altivez, para vanglória. Não há lugar. Nós precisamos aqui reiteradamente repetir essa verdade bíblica. Nada, absolutamente nada do que façamos, nada, nos torna agradáveis a Deus. Nenhuma boa obra que façamos, fora da pessoa de Jesus Cristo, pode tornar o homem agradável a Deus. Pastor, tem gente aí fora, pessoas que não são crentes, fazem boas obras, são bons cidadãos, é gente direita. Que bom, ótimo. Essas boas obras que eles praticam beneficiarão pessoas, ótimo, coisa boa. Tudo isso é fruto de uma graça comum que Deus reparte aos homens, da sua providência, que faz com que o mal seja refreado e as pessoas não sejam tão más como poderiam ser. Mas ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: olha, eu tenho um currículo, olha aqui minhas obras, olha quem eu sou, olha o que eu fiz, eu tenho direito a entrar nesse lugar, eu tenho direito a entrar pelas portas das mansões celestiais, eu fiz por merecer. Ninguém pode dizer isso diante de Deus, nem judeus, nem gentios. Aonde está a jactância? Aonde está o orgulho? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? O orgulho foi excluído pelas obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. A fé em Jesus Cristo nos iguala. A fé em Jesus Cristo torna judeus e gentios irmãos de uma mesma comunidade de crentes. A fé em Jesus Cristo faz com que quem pratica boas obras em Cristo, mais ou menos, tenha igual acesso pela fé à presença de Deus. Não temos mais um povo étnico especial, não temos mais. Mas Paulo vai além. É porventura Deus somente dos judeus? Deus só é Deus dos judeus? Obviamente, Paulo vai responder que não. Nós nos lembramos mais uma vez que o povo judeu era extremamente consciente de sua relação especial por parte da aliança que Deus havia feito com eles. Uma aliança na qual os gentios não tinham parte. Foi aos judeus que Deus confiou a sua revelação especial. Deles também, como Paulo dirá mais tarde, é a adoção de filhos, é a glória divina, as alianças,
a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Isso tudo sem mencionar que deles são os patriarcas e a própria linhagem humana de Jesus Cristo. Mas o que os judeus haviam esquecido é que esses privilégios não visavam a exclusão dos gentios, mas sim a inclusão deles através de dos principais, ou do principal elemento, referência da fé judaica, Abraão. Porque em Abraão, esse Deus que havia feito aliança com o povo judeu, prometeu que seriam benditas todas as famílias da terra. Todas. Todos os povos seriam abençoados através de Abraão, o pai da fé. Esta aliança de Deus com Abraão foi plenamente cumprida na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a semente de Abraão, e essa bênção da salvação, então, se estende a todo aquele que crê, sem exceção, sem distinção alguma. Se o evangelho da justificação, somente pela fé, exclui qualquer vanglória, qualquer orgulho, ele também exclui qualquer elitismo e discriminação. Afinal, Deus também é o Deus dos gentios, porque só existe um Deus, só existe um caminho da salvação, a fé em Jesus Cristo, que justifica circuncisos e incircuncisos. Mas, pastor, o senhor está dizendo então que não existem diferenças no gênero humano? Claro que existem. Existem diferenças. Nós temos pessoas com pigmentação da pele diferente. Menos ou mais melanina, mais para o amarelo, mais para o vermelho. Nós temos pessoas ocidentais e orientais, gente com olho puxadinho, outros não. Temos muitas diferenças. Temos gente pobre, gente rica. Esquerda, direita. Temos diferenças, irmãos. Mas nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença, nenhuma delas, pode nos separar como povo de Deus. Nenhuma delas. Absolutamente não podem interferir na nossa amizade com Deus e na nossa amizade com o nosso irmão em Cristo. Nenhuma diferença. Ah, eu sou judeu. Ah, eu sou gentil. Não, não, não. Nós somos um em Cristo. Pastor, eu voto no Bolsonaro. Pastor, eu voto no Lula. Pastor, eu não voto em ninguém. Você é crente em Jesus Cristo? Nós somos um em Cristo. Você é meu irmão e eu sou seu irmão. Temos diferenças, temos preferências, mas não podem excluir, não podem dividir, não podem fazer com que esta comunhão e essa justificação pela fé em Cristo seja abalada, não. Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim, todos os que creem em Jesus pertencem à mesma família e devem comer da mesma mesa. Todos aqueles que pertencem a Jesus. Deus é Deus só dos judeus? Não. Também o é dos gentios. A paternidade de Deus é universal nesse sentido. No sentido de que Ele é Pai de todos aqueles
eleitos antes da fundação do mundo, chamados eficazmente pelo Evangelho, na ação poderosa do Espírito Santo, que são regenerados, feitos novas criaturas, e que confiam na justificação que Deus nos deu pela fé em Jesus Cristo. Não por obras. Não por uma condição nacional, étnica, intelectual, acadêmica, financeira, nada disso. Pela filiação religiosa. Pastor, quem é presbiteriano vai para o céu, né? Espero que sim. Se foi nascido de novo, vai. Mas se foi nascido de novo, até os batistas vão também. Um beijo para meus irmãos batistas, queridos. Quem nasceu de novo, vai para o céu. Judeu ou gentil, porque Deus é pai deles. Paulo continua. Bom, a essa altura do campeonato, pensem comigo. Nós estamos falando de um povo, o povo judeu, que baseava a sua relação com Deus, que baseava a sua própria justificação pela observância da lei de Deus. Estavam acostumados, então, desde a mais tenra idade, eram inculcados por seus pais a compreender, obviamente, a existência de um Deus, a adoração devida a um Deus, mas também a obediência, o conhecimento e a obediência da lei. Não apenas o conhecimento e a obediência da lei, mas o conhecimento e obediência de outras tantas leis que foram acrescidas à lei de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito dos fariseus, né? Eles atam fardos pesados nos ombros dos homens, mas eles mesmos não levam esses fardos. A gente falava na escola dominical aqui, começamos a falar sobre reforma protestante, né? Um pouco da história da reforma. Esse mês a gente vai falar sobre isso. A história da reforma e das igrejas que foram ali basicamente oriundas do movimento reformado, né? A gente vai falar um pouquinho da história da igreja luterana, da igreja anglicana e dos reformados, né? Um pouquinho da pré-reforma, os pré-reformadores, enfim. E falávamos que mesmo os reformadores, conseguiam enxergar que na igreja da sua época, né, na igreja institucional da sua época, ainda estava presente a igreja de Cristo. Por mais que o evangelho, e eu citei aqui, né, quem é mais novo nem sabe o que é isso, né? Eu citei aqui como que é a caixinha de música, né? Conhece a caixinha de música? Já viu? A caixinha de música, com uma bailarina dançando. Já viu? Antigamente, muitas casas tinham. Pense numa caixinha de música dourada, bonita. Pensa que isso é o evangelho. E esse evangelho da graça de Deus estava atulhado. Um monte de entulho em cima. Os reformadores tiveram que cavucar. O evangelho estava lá, é verdade, estava lá. Mas quase que imperceptível. Sufocado por uma série de cerimônias, ritos, dogmas, que faziam com que as pessoas não enxergassem o evangelho. Enxergassem uma religião, mas não o evangelho. Mas o evangelho ainda estava lá. Agora esses homens, os judeus, se veem diante do seguinte dilema. Então, tudo que a gente acreditou era mentira? Paulo parece que está dizendo então que a lei não serve para nada. A gente então viveu uma farsa a vida inteira. Agora com o advento da fé, a justificação pela fé, então a lei não serve para mais nada. Nós anulamos, pois, a lei pela fé. A lei era a posse mais preciosa que os judeus tinham. Tal expressão, a lei, normalmente era uma referência à legislação mosaica, ou seja, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas às vezes os judeus ampliavam o seu significado para com isso abranger toda a escritura do Antigo Testamento. A lei, então, podia ser compreendida como
o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ou então como o Velho Testamento. Provavelmente, aos ouvidos dessas pessoas, Paulo estava colocando lei e fé em oposição uma à outra, a fim de exaltar a fé em detrimento da lei, ou mesmo anular a lei. Mas Paulo nega essa conclusão. Na realidade, ele afirma exatamente o contrário. Diante da pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo responde com um sonoro, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Quando a lei é confrontada com a fé, e aí entra aquilo que eu acabei de dizer, a carne imediatamente suspeita de haver alguma incompatibilidade entre ambas, como se uma fosse contrária à outra. Não. Se a salvação, se a justificação do homem é somente pela fé, então não precisa mais de lei. Uma exclui a outra. Ou se a salvação é somente pela lei, pela observância da lei, pela prática das boas obras, por normas de conduta, então para que a fé? Parecem que excluem umas às outras, uma a outra. Não é verdade. Eles estavam enganados a partir de um falso conceito da lei, que, desconsiderando as promessas, não buscavam na lei outra coisa senão a justiça proveniente das obras. Por essa razão, os judeus atacavam não apenas Paulo, mas atacavam até mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como se toda a sua pregação tivesse como objetivo anular a lei. E é por isso que o próprio Senhor Jesus protesta dizendo: eu não vim revogar a lei. Eu não vim fazer isso. Eu vim cumpri-la. Mateus 5,17. Mas então, qual é o papel da lei? Será que há um papel da lei para nós hoje? Será que a lei é vigente hoje? Nós precisamos pensar que, quando falamos de lei, lei judaica, a gente pode pensar em 3 perspectivas diferentes. Existia uma lei cerimonial. Os ritos e normas que ditavam a religião. Existia também uma lei civil de Israel. Uma lei que, inclusive, apontava para penas capitais para determinados pecados. Por exemplo, um filho mal criado, insolente, uma criança que não era de maneira alguma controlada pelos pais, desonrava os pais. O que deveria ser feito com ele? Filhos, se acalmem, tá? A gente não faz mais isso, tá? Ele deveria ser apresentado às autoridades da cidade, que levavam essa criança para fora, esse filho para fora do arraial da cidade, fora dos muros da cidade, onde ela era apedrejada até a morte. E assim você tiraria o pecado do meio do povo de Deus. Lei cerimonial, lei civil, mas também havia uma lei moral. Uma lei baseada em princípios eternos. Se a lei cerimonial foi revogada porque completamente cumprida em Cristo, todos os ritos e cerimônias do Antigo Testamento apontavam para Cristo, eram sombras daquilo que havia de vir. Se a lei civil de Israel, obviamente, não se aplica hoje em nossos dias, nem Israel se aplica plenamente, nos resta uma lei moral. Sim, essa lei moral continua vigente. A lei aponta para nós mesmos quem somos. A lei diz para nós: vocês são pecadores. A lei diz que nós somos transgressores. A lei diz que nós não podemos cumprir a vontade de Deus perfeitamente, porque nós somos pecadores. A lei diz que se nós guardamos toda ela e tropeçamos em um ponto apenas dela, nós somos culpados de toda ela. A lei nos mostra quem somos, nos desnuda, nos expõe. Mostra que eu e você somos maus, pecadores.
A lei foi dada para mostrar aos homens a sua iniquidade, a sua incapacidade de agradar a Deus e, consequentemente, nos fazer voltar para Deus, buscar em Deus, então, se em nós não há solução, se em nós não há jeito, nós devemos olhar para Deus. A lei é um caminho, é um aio que nos conduz a Deus, ela aponta para a necessidade de um Salvador, ela aponta para Cristo, aquele que cumpriu a lei, cabalmente, perfeitamente. Paulo então responde a essas indagações feitas por ele mesmo e nos deixa lições preciosas, meus irmãos. Paulo mais uma vez nos lembra que nós não podemos salvar a nós mesmos. Paulo mais uma vez nos lembra que nós não podemos resolver o problema do pecado à parte de Cristo. Não podemos. Paulo nos lembra que não há justificação que não seja procedente da fé. O homem é justificado somente pela fé. Mas esse somente pela fé não exclui a lei. A lei continua apontando o dedo na minha cara e na sua, dizendo: você é pecador. Acerta a sua vida com Deus. Emenda a sua vida. Anda no trilho. Você é pecador. Não se esqueça disso. A lei continua, em certo sentido, nos machucando, dizendo para nós: você não presta. Sem Cristo você estaria perdido. Perdido. Mas Paulo também nos lembra, meus irmãos, que Cristo nos justificou, que Deus nos justificou em Cristo, porque nós cremos. Porque nós cremos. Porque a bendita fé salvadora nos foi outorgada, nos foi dada como um presente de Deus. Se outrora estávamos perdidos, crendo em nós mesmos ou em qualquer outra coisa, se a tábua da nossa salvação era qualquer coisa fora de Cristo, quando o Senhor nos salvou, regenerando o nosso coração, nos tornando novas criaturas, adotando-nos como filhos, nos justificando, nos fazendo parte da sua família, uma família composta por judeus e gentios. Ele o fez pela fé que nós temos em Jesus Cristo, uma fé que Ele mesmo nos deu. Uma fé que não nasce com a gente. Seres humanos não nascem com essa fé. Nascem com capacidade de crer, mas não essa fé, a fé salvadora. Não. É um presente de Deus. Privilégio e responsabilidade. Saímos daqui hoje assim. Sou um privilegiado. Deus me alcançou com a sua graça, me deu a fé que me habilita a crer em Jesus Cristo e nele encontrar justificação, porque nele, em Cristo, os meus pecados foram lançados, imputados, e a justiça dele foi imputada a mim. Privilégio. Eu sou um privilegiado. Mas eu também sou responsável por esse privilégio. De viver de acordo com o Evangelho, e para isso a lei aponta para mim dizendo: olha, presta atenção. Mas também me aponta para o próximo, dizendo: olha, desses 83% dos brasileiros que acreditam em Deus, a maioria não acredita em Deus como nós acreditamos. A maioria não conhece o Evangelho. A maioria continua confiando em si mesmo. Eu fui batizado um dia, recebi o sacramento da igreja, estou salvo. Ou eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu cumpro meus deveres, sou um bom cidadão, estou salvo. Ou ainda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lá no final, né, aquele somebody love, Deus é mano, né? Eu dou um jeito, Senhor, sabe como é que é, né? A carne é fraca, tal, mas eu gosto do Senhor e tal. E eu dou uma engambelada em Deus. Tem gente que pensa assim. Para estes, nós devemos apontar
a nossa própria história de vida, a transformação que Deus operou em nós, dizer que nós também estávamos cheios de jactância, de orgulho um dia, e anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da justificação pela fé somente. Anunciá-lo não de uma posição superior, não achando que agora, porque somos parte desta aliança, somos especiais, somos... Não, na humildade. Eu também cria assim, eu também pensava assim, eu continuo sendo um pecador, eu sou um miserável pecador. A lei de Deus ainda aponta para mim dizendo, olha, você é pecador, você transgrediu aqui, ali e acolá. Mas essa graça que me alcançou pode alcançar você também. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos impulsione a agradecê-lo por esse privilégio e a obedecê-lo por essa responsabilidade. Oremos. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, uma fé que o Senhor nos deu, uma fé que é capaz de olhar para as suas promessas, olhar para a verdade, uma fé que tira as escamas dos olhos, mas uma fé, ó Pai, que também nos capacita a olharmos para a Tua lei e enxergarmos o mal que existe em nós, o fato de que somos pecadores e que carecemos da Tua graça, a fim de que nós corrijamos o nosso caminho, a nossa vida, moldando-a segundo a Sua vontade. Obrigado por esse privilégio de sermos parte da Sua família, uma família composta por judeus e gentios. Mas, ó Pai, também rogamos a Ti nessa manhã que nos dê temor e grande responsabilidade, sobretudo de pregar o Evangelho àqueles que continuam confiando em si mesmos, continuam se gloriando em si mesmos. Possamos apontar para Cristo, o Senhor, Salvador de todos aqueles que creem, e dizer que é possível viver uma vida diferente, uma vida nova, com um novo destino eterno, a partir da fé em Jesus Cristo. Dá-nos coragem para pregar então o Teu Evangelho, apontando a Deus a transformação que o Senhor fez em nós mesmos, que não haja em nós orgulho, que não haja em nós qualquer tipo de altivez, muito pelo contrário, possamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte. Sim, Pai, queremos dar ouvidos à palavra do profeta, quando disse, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nos gloriamos, então, no Senhor, no fato de que o Senhor nos amou, e nos amou até o ponto de entregar o seu Filho em nosso lugar. A Ele, nosso bendito Salvador e Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa hora.